Iniciando aqui nosso terceiro bloco e vamos continuar com o assunto de poderes. Aqui, pessoal, a gente vai continuar com o poder hierárquico. Poder hierárquico, galera, é aquele poder que é inerente a uma estrutura da administração, uma estrutura administrativa. Poder hierárquico é um poder que se espraia nos órgãos da administração. Então, ele é típico de uma estrutura escalonada em órgãos. Toda vez que você lembrar de poder hierárquico, toda vez que você ler sobre poder hierárquico, na verdade, lembre de uma estrutura da administração. Poder hierárquico, então, é aquele que se aplica do superior hierárquico para o seu subordinado. Por exemplo, do presidente da República para o secretário-geral da presidência, para o secretário especial da presidência. Numa autarquia, por exemplo, do presidente do INSS para o chefe de gabinete do INSS, do chefe de gabinete do INSS para o assessor do INSS, e vai caindo de acordo com a estrutura orgânica daquela entidade. Tranquilo? Então, pessoal, poder hierárquico se espraia, se organiza dentro da administração. Duas características imprescindíveis para entender poder hierárquico. Primeira, poder hierárquico é amplíssimo, amplo, muito amplo. Ele dá ao superior hierárquico a possibilidade de confirmar, revogar, rever, anular, convalidar, decidir recursos administrativos, editar atos de caráter normativo, delegar, avocar competência. Ou seja, o poder hierárquico ele é muito amplo. O superior hierárquico tem um poder muito grande em relação aos atos do seu subordinado. E a segunda característica importante sobre o poder hierárquico é que ele não pressupõe previsão legal. Como assim, professor? Não é necessário, galera, que uma lei que estabeleça a organização administrativa daquele órgão ou daquela entidade discipline quais são os poderes que o superior tem sobre o inferior. Justamente porque esses poderes que estão aqui, rever, reformar, revogar, anular, convalidar, etc., esses poderes eles decorrem diretamente da estrutura hierárquica, da estrutura orgânica daquela entidade. Então não precisa que uma lei vá lá e diga quais são esses poderes. Tranquilo? Passando o poder hierárquico, vamos para o poder disciplinar. Pessoal, poder disciplinar, como o nome sugere disciplina, sugere punição. Poder disciplinar é aquele que a administração se utiliza para punir, para aplicar penalidades a algumas pessoas. Em primeiro lugar, o poder disciplinar é um poder que a administração utiliza para aplicar penalidades. O poder disciplinar é um poder que a administração se utiliza para aplicar penalidades inicialmente aos seus servidores. Os servidores, eles são o objeto clássico de aplicação do poder disciplinar. A administração se utiliza do poder disciplinar inicialmente para punir servidores, mas não só eles. E aqui que vem o pulo do gato, aqui que vem o X da questão. A administração também pode punir infrações de particulares, galera, particulares. A administração ela pode se utilizar do poder disciplinar não só para os seus agentes públicos, não só para os seus servidores, não só para servidor e empregado público. Pode se valer também para particular. Qualquer particular? Não. Somente os particulares que possuam um vínculo jurídico de natureza especial com a administração pública. Poder disciplinar pune servidor e particulares que possuam um vínculo jurídico de natureza especial com a administração. Caralho, professor, agora acabou tudo. O que é esse vínculo jurídico de natureza especial? Esse vínculo jurídico de natureza especial, galera, ele pode ser melhor representado por meio de alguns exemplos. O exemplo clássico e que a FCC ama é cobrar que particulares que contratam com a administração têm com essa administração esse vínculo jurídico de natureza especial. Ou seja, os contratados de contratos administrativos, de concessão de serviço público, de permissão de serviço público, todos eles, por possuírem esse vínculo jurídico de natureza especial com a administração, são também subordinados ao poder disciplinar. Mas não só eles. Professor, então me cite outros particulares que também possuem esse vínculo jurídico de natureza especial com a administração. Tranquilo. Aluno de escola pública também possui. Paciente de hospital público também possui. E presidiário em relação ao presídio também possui. Todos esses
contratado, aluno de escola pública, paciente de hospital e presidiário de presídio público são particulares que possuem para com a administração um vínculo jurídico de natureza especial. Tranquilo? Beleza. Vamos continuando. Pessoal, a administração, quando ela se utiliza do seu poder disciplinar para punir, ela não se vale unicamente do poder disciplinar. Veja bem, nós acabamos de ver que existe o poder hierárquico em relação aos seus órgãos. Ou seja, a administração, dentro da estrutura do órgão, e aqui que fique claro, não existe poder hierárquico em entidades diferentes. Não existe poder hierárquico da administração para particular. Isso não existe. Poder hierárquico é apenas dentro da estrutura de um mesmo órgão, de uma mesma entidade. Então, tranquilo. Quando a administração ela vai punir um servidor, quando ela vai aplicar uma penalidade a um servidor, ela se utiliza diretamente do poder disciplinar e indiretamente daquele poder que nós vimos anteriormente, do poder hierárquico. É uma espécie de utilização dupla de poderes para possibilitar a punição daquele particular. Tranquilo? Vamos avançando então. Galera, vimos todos os poderes até então que são importantes, mas não se comparam com a quantidade de questões que cai sobre o poder de polícia. Não se compara com a quantidade de questões que cai sobre o poder de polícia. Inicialmente, pessoal, eu queria deixar claro para vocês que poder disciplinar e poder de polícia, ambos têm a possibilidade de aplicar penalidades. Ambos têm a possibilidade de condicionar ou de punir determinadas pessoas que descumprem normas. Qual é a diferença, então? Como nós vimos, o poder disciplinar, o anterior, ele se aplica para servidor e para alguns particulares, contratados, aluno de escola pública, presidiário de um presídio e paciente de hospital público. Acontece que o poder de polícia, ele se aplica aos demais particulares, a todos os demais particulares que se encontram sob o direito soberano do Estado brasileiro, que se encontram sob a autoridade do Estado brasileiro. Então percebam, o poder disciplinar, na verdade, o poder disciplinar se aplica a servidores e a alguns particulares. O poder de polícia se aplica aos demais particulares. Querem um exemplo? Eu sou auditor do Tribunal de Contas. Eu, como auditor do Tribunal de Contas, se eu praticar alguma falta funcional, eu serei punido como servidor do Tribunal de Contas pelo poder disciplinar. No entanto, eu, André, ainda que seja servidor do Tribunal de Contas, também me submeto ao poder de polícia, com relação aos atos que não dizem respeito ao meu vínculo funcional no Tribunal de Contas. Veja, se eu desviar recursos enquanto servidor do Tribunal de Contas, eu vou ser demitido em razão de um PAD instaurado por aplicação do poder disciplinar. E eu, também servidor do Tribunal de Contas, se eu avançar um sinal vermelho, eu vou ser multado, não mais em razão do poder disciplinar, mas sim em razão do poder de polícia. Porque como motorista, utilizando-me das vias terrestres, eu serei um particular como outro qualquer. Então, muita atenção para isso. Mas vamos lá. Poder de polícia, tem um conceito bem clássico, um conceito que é previsto lá no Código Tributário Nacional. Mas esse conceito é um pouco grande. Como é que a doutrina resume, então, esse conceito? O poder de polícia é aquele poder que consiste em limitar ou condicionar o exercício de direitos e atividades pelo particular, em nome do interesse público. Pronto. Poder de polícia condiciona ou restringe direitos de um particular em nome do interesse público. Tranquilíssimo. Esse é o conceito clássico, que às vezes cai em questão. Mas vamos para as demais características do poder de polícia. Inicialmente, a classificação. O poder de polícia, pessoal, ele é classificado pela doutrina de uma primeira forma em originário e derivado ou delegado. O poder de polícia originário é aquele que é exercido pelos agentes da administração direta, pelos agentes dos entes políticos do Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios.
Poder de polícia originário, então, é aquele exercido pela administração direta. Poder de polícia delegado ou derivado, por outro lado, é aquele poder de polícia utilizado ou exercido pelos entes da administração indireta. E aqui eu já chamo a atenção de vocês para uma coisa. Em regra, e nós vamos ver isso um pouco mais na frente, somente as pessoas jurídicas de direito público possuem o exercício do poder de polícia, podem exercer o poder de polícia. Então vejam, quando a doutrina diz que existe o poder de polícia delegado ou derivado, exercido pelas entidades da administração indireta, na verdade não é por todas as entidades da administração indireta. Basicamente, esse poder delegado ou derivado, ele é exercido por autarquias e fundações. Por quê? Porque autarquias e fundações são pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Não se preocupe com essa distinção, porque nós vamos ver um pouquinho mais na frente por que o poder de polícia é restrito apenas às pessoas jurídicas de direito público como regra. Tranquilo? Vamos passando então. Além dessa diferença entre poder de polícia originário e derivado, a doutrina também aponta uma outra diferença: poder de polícia amplo e poder de polícia restrito. Poder de polícia em sentido amplo é aquele poder de polícia que é utilizado como normatizador, aquele poder de polícia que é utilizado pelo Estado para ditar as regras, para estabelecer o que pode e o que não pode. Justamente por isso, o poder de polícia em sentido amplo é uma restrição geral, normalmente é ditada pelo Poder Legislativo na forma de uma lei. Poder de polícia em sentido restrito, por outro lado, é o que a gente vai estudar hoje. É o exercício da função administrativa, ou seja, é o exercício do poder de polícia. É você pegar o poder de polícia amplo previsto na lei e executar. E botar o Estado em movimento e tornar concreta aquela atividade que foi abstratamente prevista pelo poder de polícia amplo. Tranquilo? Continuando. Além disso, pessoal, a doutrina aponta ainda duas hipóteses ou duas formas de identificar a aplicação desses poderes. Como assim? Eu disse para vocês que tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar, eles aplicam penalidades. Acontece que o poder disciplinar só aplica penalidades para servidores e para particulares que possuam um vínculo jurídico de natureza especial com a administração. Poder de polícia é aplicado aos demais particulares. Dentro desse contexto, a doutrina disse o seguinte: o poder de polícia é baseado em uma supremacia geral. O poder de polícia é baseado em uma supremacia geral. Por que é baseado em uma supremacia geral? Porque para a aplicação do poder de polícia não é necessária a existência de um vínculo jurídico de natureza especial para que ele possa incidir. Ou seja, o poder de polícia aplica-se a particulares que não têm nada a ver com o Estado. Esses particulares só são atingidos pelo poder de polícia pelo simples fato de estarem dentro do território soberano da administração, do Estado brasileiro. Então, por isso que a administração diz que eles estão submetidos a uma supremacia geral. Geral porque não existe vínculo. Essa supremacia geral é o que a doutrina chama de administração extroversa. A administração extroversa, então, é aquela que fundamenta o poder de polícia. Por outro lado, se nós pararmos para lembrar sobre o poder disciplinar, nós vamos ressaltar o quê? Só é aplicado a particulares que possuam algum vínculo jurídico com a administração e para servidores. Então, ele só é aplicado para quem tem algum vínculo com a administração. Justamente por isso, o poder disciplinar é fruto de uma supremacia especial, uma supremacia específica, que exige a existência de um vínculo entre o particular, que é aquele submetido à disciplina da administração, e o Estado. Por isso, a doutrina diz que essa é uma aplicação da administração introversa, interna, dentro de um vínculo pré-existente. Tranquilo? Supremacia geral, poder de polícia. Supremacia especial, poder disciplinar. Beleza. Já vimos essa diferença? Então nós podemos passar para o cerne.
para ir para o assunto mais importante dentro de poder de polícia, que é o ciclo de polícia. Professor, mas como assim o ciclo de polícia? Galera, a doutrina pegou o poder de polícia e dividiu em etapas. Isso que a gente chama de ciclo também pode ser conceituado como etapas. Essas etapas são as etapas em que se divide, em que se executa o poder de polícia. Inicialmente, ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Primeira pergunta: todo poder de polícia contém todas as etapas? Não. Existe manifestação do poder de polícia que não contém todas as etapas. Então não é um ciclo exaustivo, é um ciclo exemplificativo, que vai depender do caso concreto. Vamos ver o que é cada um desses ciclos, cada uma dessas etapas. Inicialmente, a ordem de polícia é aquela parte, aquela etapa do poder de polícia em que a administração dá a ordem, em que ela diz como ela quer que os particulares ajam, em que ela diz o que os particulares têm que cumprir para que não sintam o poder do Estado, para que não sejam penalizados. Então, a ordem de polícia, enquanto primeiro ciclo, é aquela etapa em que a administração normatiza a atuação do Estado. Lembram que eu disse que o poder de polícia é submetido a uma supremacia geral, justamente porque não existe vínculo entre os particulares que se submetem ao poder de polícia e o Estado? É por isso, por ser uma supremacia geral, que a ordem de polícia só pode ser realizada por meio de uma lei. Como assim, professor? Por meio de uma lei? Galera, o poder disciplinar, ele não pressupõe uma lei porque já existe um vínculo entre o particular e a administração. Uma supremacia especial, uma administração introversa. Então é possível a aplicação de penalidade ao contratado da administração com base no poder disciplinar, mesmo que não exista uma lei. No entanto, tratando de poder de polícia, como a supremacia é geral e, portanto, não existe vínculo entre o particular e a administração, é necessária a edição de uma lei para normatizar a atuação do particular. Normatizar a atuação desse particular. Por quê? Porque a legalidade para o particular é fazer tudo o que a lei não veda. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Lembram? Artigo 5º caput da Constituição. Esse, portanto, pessoal, é o primeiro ciclo, a primeira etapa do ciclo de polícia, ordem de polícia. Segunda etapa. A segunda etapa do ciclo de polícia é o que a doutrina chama de consentimento de polícia. Vejam comigo. O Estado, por meio de uma lei, ele normatiza, ele disciplina o que ele quer que o particular faça ou deixe de fazer. Para que o particular faça ou deixe de fazer alguma atividade que é condicionada pela lei, a administração certas vezes tem que consentir. Quer um exemplo clássico? A administração lá no CTB, olha, exemplo clássico que engloba ordem de polícia e consentimento de polícia. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é a nossa ordem de polícia. Lá no CTB, a administração, por meio de uma ordem de polícia consubstanciada na lei, disse assim: só pode dirigir veículo automotor quem tiver uma licença para dirigir, ordem de polícia. Dentro dessa lei, a administração disse mais o quê? Só pode dirigir quem eu der o consentimento. Ou seja, só pode dirigir quem eu der a licença para dirigir. Então, o consentimento é a própria autorização ou licença, ou própria permissão que a administração dá para aquela pessoa poder exercer uma atividade que é condicionada pelo poder de polícia. Esse consentimento, galera, geralmente ele é feito por meio de uma licença ou de uma autorização. Recordem que eu pedi para vocês não esquecerem nunca que licença é um ato vinculado e autorização é um ato discricionário. Não esqueçam isso, por favor. A licença é um ato vinculado e a autorização é um ato discricionário. São esses os dois clássicos atos do poder de polícia na sua etapa de consentimento. Tranquilo? Vamos passando então. A administração deu a ordem, depois a administração consentiu, nada mais justo do que a administração
fiscalizar. Nada mais justo do que a administração fiscalizar. Fiscalizar se aquele particular está cumprindo as normas ordenadas, as normas da lei. Se esse particular não estiver cumprindo as normas, o que vai acontecer? Sanção de polícia. Por exemplo, eu tirei minha carteira de habilitação, recebi uma licença da administração me autorizando, me licenciando a dirigir, tranquilo? Estou lá dirigindo e uma das normas do CTB é não dirigir acima de determinada velocidade, 100 km por hora, por exemplo. Eu fui lá e passei no radar 120 km por hora. A administração fiscalizou por meio do radar e me multou por meio de uma sanção de polícia. Tranquilo? Ciclo de polícia, ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Certo? Pessoal, antes fosse que o ciclo de polícia acabasse aqui. Acontece que tem mais uma celeuma em torno desse ciclo de polícia, que é justamente a possibilidade ou não de delegar esse ciclo de polícia para pessoa jurídica de direito privado. Dentro dessa celeuma, inicialmente, quem se pautou sobre o tema, quem se debruçou sobre o tema foi o STF. O STF disse o seguinte: não é possível que o exercício do poder de polícia seja delegado a particulares. Vejam que nessa decisão... Vejam que nessa decisão o STF, de uma maneira genérica, ele simplesmente disse, cara, o poder de polícia ele não pode ser delegado a particulares. Por quê? Porque o poder de polícia envolve o poder de sanção, envolve o poder de império do Estado. Como é que nós vamos delegar para um particular, submetido a um regime jurídico de direito privado e, portanto, em pé de igualdade com os demais, o exercício de um poder de império do Estado? Isso não é possível. Então, de início, o STF disse que não era possível delegar, ou seja, não era possível passar para particulares o exercício desse poder de polícia. Só o Estado, só pessoas jurídicas de direito público poderiam exercê-lo. Isso foi o STF. Acontece que, posteriormente, chegou o STJ com uma outra decisão. Essa outra decisão foi muito mais técnica. Por quê? O STJ, ele dividiu o poder de polícia nos ciclos. Vamos relembrar. Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. O que o STJ disse? O STJ disse que consentimento e fiscalização não admitem, ou melhor, não envolvem o poder de império do Estado. Consentir e fiscalizar não tem nada de império. Por isso, ele poderia ser exercido por pessoa jurídica de direito privado. Então, essas duas etapas do ciclo, segundo o STJ, podem ser delegadas. Essas duas etapas do ciclo, segundo o STJ, podem ser delegadas. Mas espera aí, delegadas para qualquer pessoa? Não. O caso que o STJ julgou tratava de uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, mais precisamente uma sociedade de economia mista chamada BH Trânsito. Então, o que o STJ disse? Consentimento e fiscalização podem ser delegados para pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta. Ou melhor, podem ser delegados para uma sociedade de economia mista. Foi isso que o STJ decidiu. Então tenham em mente o que, pessoal? O STF afirmou a impossibilidade genérica de se delegar o poder de polícia para particular. O STJ, em uma decisão mais técnica, dividiu o poder de polícia em ciclos e disse que consentimento e fiscalização podem ser delegados para pessoa de direito privado, integrante da administração indireta. Beleza? Tranquilo. Vamos voltando então. Para que eu estou chamando tanta atenção nisso? Algumas bancas têm cobrado muito esse entendimento. FCC, por exemplo. Como é que a FCC cobrou isso da delegação nas suas questões mais atuais, 2017 e 2018? Vejam a redação das assertivas julgadas certas pela FCC. O que ela disse?
o poder de polícia administrativo poderá ser delegado mediante lei específica a entes da administração indireta. Segunda assertiva, o poder de polícia pode ser delegado para entidades integrantes da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública, desde que haja lei formal. Por que eu estou chamando a atenção para essas duas assertivas da FCC, pessoal? Porque em nenhuma delas a FCC explicou que essa delegação seria do consentimento e fiscalização. A FCC, de uma maneira geral, genérica, admitiu, então, a possibilidade dessa delegação sem especificar que seria consentimento e fiscalização. Então, como é que você vai para a sua prova? Você vai para a sua prova com o seguinte entendimento. Pelo STJ, só consentimento e fiscalização são delegáveis para pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta. Se a prova for da FCC, você vai um pouco menos armado e considera correta essas assertivas em que não há a especificação de quais fases do ciclo de polícia podem ser delegadas. De uma maneira genérica, é possível a delegação para a FCC. Tranquilo? Beleza. Vamos continuando então. Pessoal, aqui nós já entramos na reta final do poder de polícia. Chegamos aos atributos do poder de polícia. Em atributos do poder de polícia, eu quero inicialmente que vocês decorem a seguinte sigla. DCA. Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, para a gente continuar, para a gente começar, é um dos atributos do poder de polícia que dão ao Estado a possibilidade de executar diretamente as suas decisões, independentemente de recorrer ao poder judiciário. Como assim, professor? É o poder, é o atributo que dá ao poder de polícia a possibilidade de ir lá e implementar a decisão sem necessidade de recorrer ao poder judiciário. Por exemplo, a administração, diante de um caso de alvará vencido, pode interditar um estabelecimento sem necessidade de pedir para o judiciário fazer isso. Pode apreender mercadoria estragada sem necessidade de pedir para o judiciário fazer isso. A administração ela pode demolir um prédio que está prestes a ruir sem necessidade de pedir para o poder judiciário fazer isso. Isso é a autoexecutoriedade. Todos os atos do poder de polícia são autoexecutórios? Não. Exemplo clássico de exceção à autoexecutoriedade do poder de polícia é a cobrança de multas. A cobrança de multas não é possível pela administração. Para que a administração vá no seu patrimônio, que você recebeu uma multa, para que a administração vá no seu patrimônio e pegue o valor da multa, é necessário uma ação judicial. Então, a cobrança de multa é uma exceção à autoexecutoriedade. Além disso, galera, nem todos os atos do poder de polícia também são dotados de atributos de autoexecutoriedade. É necessário que exista duas situações. Ou a lei preveja a autoexecutoriedade, ou existe uma situação de urgência que fundamente aquela autoexecutoriedade no caso concreto. Beleza? Segundo atributo do poder de polícia, discricionariedade. Discricionariedade, pessoal, é um atributo genérico do poder de polícia que dá ao administrador a possibilidade de escolher a melhor decisão de acordo com o caso concreto. Isso porque o poder de polícia envolve uma decisão que leva em consideração as circunstâncias do caso concreto. Então, normalmente, a discricionariedade estará presente na decisão do administrador. Pergunta: todos os atos do poder de polícia são discricionários? Não. A própria doutrina aponta que a licença, por ser um ato vinculado, constitui uma exceção ao atributo da discricionariedade. Vejam, lembram que nós vimos a licença como ato vinculado e a autorização como ato discricionário. Então, a licença é uma exceção a essa discricionariedade do poder de polícia. Tranquilo? E vamos então para a nossa última prerrogativa do poder de polícia, coercibilidade. A coercibilidade, pessoal, é a possibilidade que a administração tem de decidir independentemente da concordância do particular. Ou seja, a administração ela pode impor a sua vontade ao particular sem que esse concorde.
Existe muita dúvida, muita gente confunde, na verdade, a coercibilidade com a autoexecutoriedade, mas são duas coisas diferentes, elas incidem em momentos diferentes. A coercibilidade, ela é a decisão da administração. A administração quer de determinada forma e ela pode impor essa vontade ao particular sem a concordância dele. Por exemplo, a administração ela pode fechar o estabelecimento, decidir, melhor dizendo, fechar o estabelecimento independentemente da concordância do particular. Se a administração decidir fechar um estabelecimento, ela pode executar, auto-executar essa decisão e vai lá e faz a implementação material da decisão. Lacra o estabelecimento. Nesse ato de lacrar, ela está se valendo da autoexecutoriedade. Então percebam que a autoexecutoriedade é a execução da decisão que foi tomada com coercibilidade. Pergunta: todos os atos do poder de polícia são coercitivos? São dotados de coercibilidade? Não. Licença e autorização constituem exceção. Por quê? Porque licença e autorização não são impostas à administração. Na licença e na autorização, o próprio particular pede aquele ato. Eu peço para dirigir veículo automotor, eu peço para portar uma arma de fogo. Tranquilo? Beleza. Pessoal, com isso nós encerramos o módulo 3 e vamos para o módulo 2, já começando improbidade administrativa. Até lá!